pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Tô na Bíblia. A nossa reflexão de hoje fala de como obter o crescimento espiritual. E antes de adentrar no contexto bíblico, eu queria falar um pouco sobre o nosso contexto atual. No nosso contexto atual, nós sabemos que estamos num período de pandemia que tem como característica o isolamento social. E esse isolamento social acabou afetando algumas instituições e dentre elas a própria igreja, no sentido da igreja ser conhecida como a igreja de aglomeração de pessoas, de comunhão, de adoração, e as pessoas acabaram perdendo esse contato físico uns com os outros, esse contato de comunhão. E muitos que estão em isolamento acabaram ficando tristes, abatidos. Nós sabemos que quando um membro deixa de frequentar a igreja, ele acaba ficando frio espiritualmente por não participar das atividades da igreja. Sabemos que foram reduzidas muitas atividades. E como esse cristão ele vai obter um crescimento espiritual no momento de isolamento social? Então a reflexão de hoje trata a respeito disso. Por isso que eu separei um texto lá em 1 Pedro, capítulo 2. Então você abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 ao versículo de número 3, que diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, para a gente poder compreender o que o apóstolo Pedro está querendo dizer com tais palavras, pedindo para aqueles cristãos abandonarem tais práticas, é necessário a gente compreender o capítulo de número 1, porque no versículo diz, portanto, e esse portanto é uma conjunção referente ao que o apóstolo Pedro falou no versículo de número 1. Então, se você folhear a sua Bíblia para o capítulo de número 1, você vai perceber várias características, obrigações, bênçãos que o cristão ele deve ter. E eu separei de forma introdutória alguns pontos interessantes para você começar a refletir como obter o seu crescimento espiritual nesse momento de isolamento. O apóstolo Pedro vai dizer no início da sua carta, que é destinada aos cristãos que passavam por aflições, perseguições pelo Império Greco-Romano na época. Então ele vai encorajar aqueles cristãos da seguinte forma: ele vai dizer que aqueles cristãos são eleitos de Deus. Então, aqueles cristãos já estavam sendo encorajados com a palavra de serem eleitos de Deus. De semelhante modo, claro que aqueles cristãos tinham as suas aflições, suas perseguições. Não é igual aos nossos dias, As nossas dificuldades, nossas aflições são muito diferentes dos cristãos do passado. Mas no nosso presente, estamos vivendo, além das batalhas espirituais, estamos vivendo esse período de enfermidade, famílias enlutadas, pessoas doentes, pessoas passando por dificuldades, por aflições. Mas fique ciente de que você, mesmo passando por tais aflições, você é um eleito de Deus. Deus escolheu você do jeito que você está, do jeito que você é, e você sabe que mesmo diante das dificuldades, você é um eleito de Deus. O próprio Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vocês, que vocês dessem os bons frutos. Então, aqueles cristãos já se sentiam encorajados, que mesmo diante das dificuldades, eles eram eleitos de Deus. Era um povo selecionado, o Espírito Santo habitava naqueles homens. Então aquilo encorajava aqueles homens. Então é o que eu digo para você nesse momento de pandemia. Você não está sozinho, você é um eleito de Deus. E sendo eleito de Deus, você se torna filho de Deus. Como o Evangelho de João afirma, lá no capítulo 1, versículo 12. Aqueles que creem no Senhor Jesus se tornam filhos de Deus. E você se tornando filho, o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 1 que você tem uma herança. Nesse período de pandemia, várias pessoas morreram e várias pessoas deixaram suas heranças para os entes queridos, para os filhos, para os parentes. Mas é uma herança que ela tem fim, é uma herança que se acaba, é uma herança que é destrutível.
a herança que o apóstolo Pedro vai dizer para os eleitos de Deus, para os filhos de Deus, é uma herança incorruptível, uma herança que não é manchada, uma herança que não é marcada por algo corrupto, mas uma herança eterna, uma herança divina. Pois sabe, meu irmão, que mesmo diante das dificuldades, você é um eleito de Deus, você é filho de Deus e você tem herança na parte de Deus, porque você é filho de Deus e Ele, como Pai, vai lhe abençoar, vai trazer essa herança maravilhosa, que tanto eu e você aguardamos por esse dia tão glorioso. Então você vai receber essa herança. Por receber essa herança, o apóstolo Pedro fala que mesmo a gente sem ter visto a Cristo, visto as maravilhas de Deus no passado, ele diz que aqueles cristãos sentiam uma alegria indescritível. Então, mesmo diante desses momentos difíceis que nós estamos vivendo, só em saber esses benefícios que a palavra de Deus nos promete, despertava em nós uma alegria indescritível, uma alegria incomparável com qualquer outra situação que possamos assim viver. Então, com certeza, você é uma pessoa que está feliz, é bem-aventurado na presença de Deus, mesmo não tendo muitos recursos, mesmo passando por momentos difíceis, você é uma pessoa que é bem-aventurada. Então, o apóstolo Pedro vai dizer isso, que a pessoa é bem-aventurada. E dando continuidade, ele vai dizer, olha, vocês são regenerados de uma semente incorruptível. Então, sabemos que fomos gerados pelos nossos pais de uma semente corruptível, que é pelo pecado, mas para com Deus fomos regenerados de uma semente incorruptível. A palavra de Deus é incorruptível e assim fomos gerados. Então, antes do apóstolo Pedro afirmar tais coisas que aqueles cristãos deveriam abandonar, ele dá essa série de características, essa série de obrigações para eles serem obedientes, porque eles eram cristãos eleitos, eram filhos de Deus, iriam receber essa herança e vários benefícios e da bondade de Deus para com aqueles cristãos. Por isso que ele vai enfatizar no capítulo 2, que é o nosso texto central, ele vai afirmar, portanto, abandonem toda maldade e todo engano, hipocrisia e inveja. São pecados que permeiam ao nosso redor. Você observa que às vezes a maldade passa do seu lado, pessoas invejosas, você já deve ter caído nesse próprio pecado. E o apóstolo Pedro diz, olha, para vocês crescerem de forma espiritual, desenvolver a salvação de vocês, vocês têm que abandonar tais práticas, né? As práticas aqui como a maldade, como nós sabemos desde o princípio do mundo, após a queda de Adão e Eva, sabemos que foi introduzido o pecado e a maldade começou a se multiplicar, como afirma, né, o Senhor no capítulo 6 de Gênesis. O homem havia multiplicado a maldade em seu coração. E aqui ele pede que nós possamos abandonar essa maldade, abandonar todo o engano, e aonde gera a maldade, gera o engano, a gente acaba ferindo ao nosso próximo, acaba magoando o nosso próximo através da maldade. E ele fala sobre a hipocrisia, né? Esse momento de isolamento social é tão interessante que vamos viver com muito mais frequência, estamos vivendo com muito mais frequência nos nossos lares. E será que somos as mesmas pessoas dentro de casa, somos as mesmas pessoas na igreja? É isso que o apóstolo Pedro quer enfatizar. Então você tem que ser a mesma pessoa dentro da sua casa, no isolamento social, como também, semelhante modo, nas atividades da igreja, no seu trabalho, nas suas atividades diárias, mostrar realmente um bom testemunho e abandonar a hipocrisia. Dentro dela também vem a inveja, né? Muitas pessoas passando por aflições e outras pessoas não estão passando por aflições, como pessoas estão bem, estão felizes, passando por aquele momento ali bondoso, e às vezes as pessoas olham para as outras com um olhar de inveja, querendo obter o bem do outro, porque o outro está com benefício e ele não. E aqui o apóstolo Pedro pede que você possa abandonar esse sentimento de inveja, porque todos esses pecados atrapalham você no crescimento espiritual. Então observe, para obter o crescimento espiritual, a partir do abandono de tais práticas, você já tem o crescimento espiritual, você já começa a ficar mais forte,
não é obrigado você ter lido a Bíblia como um todo, mas só o fator de você ter abandonado tais práticas, isso já significa que você já deu o primeiro passo no seu crescimento ao abandonar tais práticas. E continuando aqui no versículo, ele vai dizer, como todo tipo de maledicência. Nesse período de isolamento social, muitas pessoas estão nas redes sociais reivindicando, falando tais coisas, muitas discussões nos lares, discussões entre maridos e mulheres, os pais e os filhos. E às vezes devemos tomar muito cuidado com o que falamos, porque a maledicência, além dos males do pensamento, do coração, ela também fala sobre o falar, sobre a língua, né? A língua é como se fosse uma espada afiada, pudesse ali penetrar no coração das pessoas, e como a Bíblia fala, que a palavra ela até mata a outra pessoa. Então, o apóstolo Pedro, olha, para que você possa obter o crescimento espiritual, evite as maledicências, mas saiam palavras boas do seu coração, da sua boca, e não palavras torpes, como o apóstolo Paulo também enfatiza nas suas cartas. E aí, continuando, como o apóstolo Pedro pede para abandonar tais práticas, agora vem o momento da alimentação. Então, o primeiro passo do crescimento você já deu, que é afastar tais pecados que permeiam ao seu redor ali, através de outras pessoas. E você agora vai para o segundo momento. O segundo momento do seu crescimento é a parte da alimentação. O apóstolo Pedro, ele no versículo de número 2, ele assemelha os seus cristãos como crianças recém-nascidas que desejam um genuíno leite espiritual. Ou seja, nós sabemos que uma criança recém-nascida, ela tem um desejo imenso de saciar a sua fome, saciar o seu desejo, né, do leite materno. E nós sabemos que esse leite significa a palavra de Deus. Então o cristão, para se alimentar da palavra, para ele não é um trabalho árduo, um trabalho pesado, mas deve ser um prazer como de uma criança recém-nascida querendo leite materno. Então, o cristão ele deve ir com toda sede, com toda fome, ao desejo de ler a palavra de Deus e estudar, porque ele sabe que ele fazendo isso alimenta a sua alma, alimenta o seu espiritual e ele acaba obtendo um crescimento. E partindo desse princípio, nós sabemos que tomando ali esse leite espiritual que é a palavra de Deus, ele vai ter mais sabedoria para solucionar todos os problemas. Lá em 2 Timóteo vai falar justamente isso, no capítulo 3, versículo 15. Né? Aqueles que se alimentam da palavra se tornam mais sábios para poder assim solucionar esses problemas, realmente falar de forma sensata aquilo que Deus tem preparado na sua palavra para as outras pessoas e que eles possam até mesmo passar por essas adversidades que a vida tem proposto, como essa pandemia. E assim, dentro dessa perspectiva do crescimento, eu separei 3 pontos fundamentais, que é o alimento, como eu falei, a palavra de Deus, o leite espiritual. O alimento ele tem que ser puro, então o alimento, mesmo que seja a palavra de Deus, mas tem que ser uma palavra dentro da doutrina, uma palavra verdadeira. Nós sabemos que o apóstolo Pedro ele enfatiza toda a hipocrisia, que ele lembra que os fariseus eles falavam de forma hipócrita, mesmo falando da lei, mesmo falando acerca da palavra de Deus no Antigo Testamento. Porém, Cristo vai fazer várias advertências, e aqui, de semelhante modo, quando se prega a palavra, quando você vai receber o alimento, seja do pastor, das atividades da igreja, seja uma mensagem, uma live que está acontecendo nesses momentos, tem que ser uma palavra pura. Semelhante modo, o leite materno ele é puro, sem processos industrializados, para que aquela criança possa estar sustentada, né, alimentada na palavra. Então você tem que, para obter o seu crescimento, tem que se alimentar, e a se alimentar de um leite puro, um leite de uma sã doutrina, uma doutrina verdadeira que está coesa com a palavra de Deus. Se você se alimentar de forma errada ou perder o apetite, você vai obter doenças, como nós sabemos no nosso dia a dia. Se uma criança deixa de se alimentar
Uma criança acaba tendo problemas em sua alimentação, alimentos contaminados. Nós sabemos que essas crianças adoecem, essas crianças ficam desnutridas, elas começam a entrar num quadro clínico talvez muito grave, por causa dos benefícios, dos nutrientes que os alimentos assim não foram postos em seu organismo por conta de estarem contaminados. Semelhante modo também, assim é o cristão. Quando ele vai se alimentar, se esse alimento for contaminado, se esse alimento for adulterado, se esse alimento realmente não estiver dentro dos padrões da palavra de Deus, ele vai ser contaminado e vai acabar tendo uma doença espiritual. Por isso que devemos, além de receber esse genuíno leite, tem que ser um leite realmente puro, um leite realmente sadio, um leite que possa realmente vir com todos os nutrientes necessários para o nosso crescimento espiritual. E, por fim, o apóstolo Pedro ele fala, olha, se você já tem experiência de que o Senhor é bondoso, amém. Então, você que já tem experiência de que o Senhor é bondoso, por tais benefícios que eu falei acerca do capítulo 1, porque você, mesmo diante das adversidades, você é um eleito de Deus, você é filho de Deus, você tem herança na parte de Deus, você tem alegria, você é obediente, você nasceu e foi regenerado de uma semente incorruptível. Então, tais benefícios, isso tudo pela infinita misericórdia de Deus, porque Deus ele é bondoso para com você. Então Deus te dá vários benefícios mediante a diversas dificuldades. E nós devemos realmente glorificar o nosso Deus, glorificar o nosso Pai por tais benefícios, por tais livramentos. E se já temos essa experiência, é porque Deus é bondoso, Deus ele é soberano. Deus ele guarda os seus filhos, ele livra os seus filhos de todo mal. E o apóstolo Pedro ainda enfatiza no capítulo 1 que as aflições permitem que os crentes possam cada vez mais se fortalecer. Então, não pense que tais aflições que nós estamos vivendo nesses dias, como pandemia, isolamento social, fatores psicológicos, enfermidades, isso às vezes é permitido por Deus para que o cristão venha atravessar, que o cristão venha aumentar cada vez mais a sua fé e que o cristão venha de forma sábia expressar tudo aquilo que Deus já fez e nos livrou de tais dificuldades. E assim, meus irmãos, eu finalizo essa reflexão, que você em casa possa observar a palavra de Deus, estudar e como o próprio tema foi proposto, como obter o crescimento espiritual em meio a essa pandemia, esse isolamento social. É através da palavra de Deus, reconhecendo que Deus é soberano sobre nossas vidas. Então, um forte abraço aí para os irmãos e até o próximo vídeo do quadro Eu Tô na Bíblia. Amém.